Boa noite, a graça, a paz, a bondade, a alegria do Senhor sejam derramadas, nessa noite sobre a nossa vida. Irmão Val, é possível botar um louvor só para eu iniciar? Queria iniciar orando nessa noite. Você já pode ir fechando os seus olhos, baixando a sua cabeça, entrando na presença do Senhor Deus. O Deus que tem olhado para a tua vida, o Deus que tem derramado graça sobre a tua vida. Não é os deuses, é o Deus, o nosso Deus, o Senhor forte, o Senhor poderoso, o Senhor cheio de compaixão. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. O nosso Deus, Ele é um Deus de esperança. O Deus em que nós confiamos, o Deus que nós servimos é um Deus vivo. É um Deus presente, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos socorre nas nossas necessidades, nas nossas tribulações. É o pastor que tem nos guiado aos seus verdes passos. Ah, Jesus amado. Ah, Jesus amado, nessa noite em que Tu nos dá mais uma vez, Pai, a oportunidade, Senhor, de como igreja, de como filhos, filhas, podermos estar, Pai, aqui nesse lugar, um lugar consagrado a Ti, um lugar, Senhor, onde nós nos reunimos para falarmos do Teu amor, compartilharmos da Tua bondade, ouvirmos, Senhor, da Tua santa palavra, Pai, que quantas vezes nós ouvimos e o nosso coração, Senhor, é cheio da Tua palavra. O Teu Espírito Santo é um Espírito ministrador, Senhor, e esse Espírito que anda conosco cada dia, todos os dias. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, voltar o nosso coração, voltar os nossos olhos, Senhor, para a Tua pessoa. Querendo, Pai, com todo o nosso coração, oferecer, Senhor, a Ti um culto racional, um culto, Pai, de adoração, um culto de gratidão por todos os Teus feitos. E nas nossas orações que nós estamos fazendo agora diante de Ti, Senhor, nós queremos ir aos poucos nos lembrando de todas as Tuas promessas, de tudo aquilo que Tu fez, de tudo aquilo que Tu tem feito, de tudo aquilo que Tu farás, Senhor, em favor das nossas vidas. E nós queremos dizer, Senhor, que não é por merecimento algum na nossa vida, mas a Tua palavra diz que o Teu Filho veio a esse mundo. E Ele veio com grande, Senhor, glória, majestade, Senhor, para nos resgatar. E sabe por quê, Deus? Para nos tornar salvos em Ti. Para, Senhor, nos dar esse acesso que nós temos hoje, nesse momento e nessa hora, de podermos falar contigo, Senhor, em oração. E também em leitura da Tua palavra, Senhor. Em comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso foi, Senhor, nos dado pela vida de Jesus. Tudo isso, Senhor, foi nos oferecido gratuitamente, Pai. E obrigada porque um dia nós reconhecemos esse amor, essa dádiva, essa graça. E nós acolhemos ela no nosso coração. E nós temos buscado, Senhor, Te servir e Te amar. Ainda que muitas vezes nós tropeçamos nos nossos pecados,
Ainda que muitas vezes os nossos caminhos, eles querem seguir por outros caminhos, Pai, ainda assim, Senhor, Tu nos ama. Ainda assim Tu nos chama, ainda assim Tu nos corrige, ainda assim Tu nos pastoreia, Jesus. De volta ao caminho. É isso, amada igreja, que o Senhor faz. É isso, quantas vezes nós queremos andar sozinhos, quantas vezes nós achamos que nós somos fortes e nós vencemos sozinhos. Mas para mim e para você nessa noite, o Senhor diz, você precisa de mim. E você pode me chamar a qualquer hora. Você pode estar na minha presença a qualquer hora. Que eu estou te esperando para conversar contigo, para ministrar sobre a tua vida, para liberar a bênção, liberar a cura. Não sou eu que vou fazer isso, amada igreja, mas é o teu amado Jesus, é o teu amado Deus, o amado a quem tu tens servido, o amado a quem tu tens adorado, o amado de quem tu precisa cada dia. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, por termos toda essa liberdade, Pai, de falarmos o teu amor e vermos o teu amor, a tua bondade e a tua graça sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia, tão bom, né, poder orar, estar na presença do Senhor. Parece que eu não estou aqui, parece que eu estou em outro lugar, quando o Espírito vai ministrando e vai tocando e vai, aleluia, trazendo revelação ao nosso coração de quem é o nosso Deus, quem nós servimos, quem nós escolhemos servir na nossa vida, na caminhada enquanto estamos aqui neste mundo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queria ler com vocês ainda os Salmos de número 111. Nós falamos de um versículo desses na vigília. A vigília foi uma bênção, queremos encorajar vocês. Eu sei que é difícil uma sexta-feira, mas encorajo vocês a fazerem um esforço para estarem na comunhão da igreja, estarem na programação da igreja, estarem em comunhão com os santos. E a palavra de Deus começa dizendo assim, aleluia! De todo o coração eu louvarei ao Senhor. É o que nós vamos fazer aqui, na companhia dos justos e na assembleia ou na congregação. Então eu, Albair, vou adorar ao Senhor, vou celebrar o nome do Senhor junto com a igreja Ministério Pão Vivo. O 2 continua dizendo, por quê? Porque grandes são as obras do Senhor, são consideradas por todos. Os que se alegram por causa delas, está falando das obras do Senhor, e em suas obras a glória, em suas obras a majestade, e a sua justiça, ela permanece só para hoje? Só para amanhã? Não. A sua justiça permanece para sempre, assim está dizendo a palavra de Deus. E ele fez memoráveis as suas maravilhas. Por quê? Porque ele é bondoso, porque ele é compassivo, porque ele é o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. É ele que nos dá o sustento, ele dá o sustento a todos aqueles que o temem, e ele sempre, Jesus sempre se lembra da sua aliança para com cada um de nós. Ele manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Então, quer dizer, o seu povo somos nós. Ele manifesta a cada um de nós o seu poder e todas as suas obras.
As obras, eu estou lendo 7 agora, as obras das suas mãos, elas são verdade e elas são justiça. São fiéis todos os seus preceitos. Então, neste livro aqui, que nós temos adotado desde a nossa conversão, é a verdade do Senhor. É a verdade do Senhor para a nossa vida. Estáveis são eles para todo sempre. O que são estáveis? Os preceitos do Senhor são estáveis para todo sempre. Eles são instituídos de fidelidade e retidão. Por quê? Porque ele estabeleceu para sempre, novamente, para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. E o versículo 10 diz que o temor do Senhor, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, aquele que teme ao Senhor é sábio, revela a prudência a todos aqueles que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Esse salmo fala muito de louvor, muito de adoração, é o comprometimento nosso com o Senhor, né? Além de seguirmos os seus mandamentos, é um compromisso de cada um de nós, de adoração ao seu santo nome. Esses salmos revelam as obras do nosso Deus, né? Tanto obras naturais como obras nas nossas vidas, né? Ele fala também da confiabilidade da palavra de Deus, que ela é reta, que ela é verdadeira e que ela é justa. E finaliza dizendo, né, que aquele que é sábio teme ao Senhor. Amém, amada igreja? Que lindo, né? Não lindo o que eu estou falando, mas lindo o que está escrito aqui. Lindo. Essas palavras de Jesus para cada um de nós. E nós que estamos aqui, somos os instrumentos de Deus para falar um pouquinho desta riqueza, desta palavra que vem para encher os nossos corações. Então, que nessa noite você possa encher o teu coração com o versículo 2 que diz: são grandes as obras do Senhor e nós as consideramos, né? Você tem considerado as obras do Senhor? Cada obra que o Senhor tem feito, né? Eu fiquei pensando, na nossa vigília nós falamos de gratidão. O que foi movido nesse dia na tua vida com esta palavra, gratidão, né? Às vezes é bom a gente refletirmos, é bom nós refletirmos sobre tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, dia após dia. Amém? Eu deixo esse recado de Jesus, né? Começando para a minha vida, porque eu preciso, cada dia, exaltar o nome do Senhor, visualizar todas as suas obras e ter o meu coração cheio de gratidão por seu grande amor. Deus abençoe. Em célula. Amém? Antes de chamar o irmão Ricardo aqui à frente, nós queremos honrar, antes de chamar o irmão Ricardo aqui à frente, nós queremos honrar o nosso querido irmão Lindomar e a Marluce que estão aqui conosco nessa noite. Venham aqui à frente, nós queremos dar um abraço em vocês como igreja. Amém, queridos? Pode vir, Marluce? Pode, ela veio caminhando até ali, né? Amém. Se quiser sentar, a gente pega uma cadeira aqui para você. É uma alegria receber aqui conosco os irmãos. Deixa eu descer, né? Amém. Bem-vindos. Amém. A irmã Eva vai ficar contente de ver os irmãos hoje aqui, mas hoje choveu, a irmã Eva, né? Alguns irmãos não conseguiram vir, mas que bom recebê-los aqui. O nosso querido irmão, ele foi... Você que iniciou o trabalho aqui? O Ministério Pão Vivo aqui em Capão da Canoa, em vários locais aqui em Capão da Canoa. O último local foi na rua aqui da frente, né? O pastor Lindomar foi missionário do Ministério Pão Vivo, né? E aí depois a gente veio para cá para dar continuidade e com certeza, né?
essa semente que foi plantada, assim como essa chuva é profética, né? Um tempo de colheita que a igreja está vivendo hoje. Amém, queridos? Quer dar uma saudação, igreja? Graça e paz, tudo bem? Estou feliz hoje de estar aqui com vocês, né? É uma visita, né? Porque nós pertencemos hoje à primeira igreja batista ali de Capão da Canoa, do pastor Edio, da PIB de Osório, mas do pastor Ubirajara, né? A gente veio hoje visitar porque, como a gente trabalha à noite, então a gente não consegue tá ficcionando o culto, né? Porque o horário dos cultos não bate. Então hoje a gente resolveu fazer uma visita aqui, um dia está visitando lá. Amém, irmãos? Graças e paz. Amém. Igreja, estenda suas mãos, vamos orar, agradecer. Aleluia, Pai. Queremos te agradecer pela vida da Marluz, Senhor, do pastor Lindomar, que foi missionário aqui bastante tempo no Ministério Pão Vivo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo grande investimento que eles fizeram em Capão da Canoa, Senhor, através do Ministério Pão Vivo, na vida de muitas famílias, de muitas crianças, Pai. Nossos olhos não conseguem enxergar a dimensão desta semeadura, Pai, mas no céu nós veremos, Pai, completamente os resultados e da obra de Tuas mãos. Queremos Te agradecer e abençoar a vida do Lindomar, a vida da Marluce, Senhor, a vida deles como casal, como família, a vida dos seus filhos, como também a igreja onde eles congregam, onde servem ali ao Senhor. Obrigado, hoje foi dia de batismo ali, né? Glórias a Deus, Pai, ali pela vida do pastor Bira. Queremos Te agradecer e colocar a vida dos Teus filhos em Tua presença. Obrigado pela vida da irmã Mariluz, que tem se recuperado em saúde, Pai. Obrigado pelo Teu amor e o Teu cuidado. Cobres a vida deles com o Teu sangue. Guarda e livra de todo mal. Traz ao encontro as respostas às suas orações e também o suprimento de todas as suas necessidades. Nós cobrimos a vida deles com o Teu amor e com o nosso amor também por eles, Pai, com o nosso carinho, Pai, como o Ministério Pão Vivo em Capão da Canoa, também em nome do pastor Maggioli, Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão. Amém, amém, amém. Amém. Bom, Ricardo. Tá com som, né? Então, boa noite a todos, que é o pastor Jesus. Então, o pastor me convidou para fazer um momento de ofertório hoje aqui, né? Então, como eu sempre tenho feito, eu gosto de botar assim na tela ali na frente, o irmão vai acompanhar. Isso é essa imagem aí, tá? Eu vou colocar no grupo da igreja, mas depois quem quiser receber, me fale que eu posso passar no individual, tá? É o resumo da mensagem. Eu não vou falar nela aqui agora, porque senão eu não vou gastar mais tempo e não é esse o objetivo. Mas para vocês guardarem, salvem nos seus celulares, imprimam se quiserem e guardem, porque isso aqui é muito importante. São princípios assim, sabe? Relacionados com a mensagem de hoje, tá? É um spoiler do que o pessoal vai falar depois, não é a pregação, tá? É alguma luzinha, uma palhinha daquilo que o pessoal vai falar relacionado a ofertas, tá? Então essa imagem aqui é mais para vocês guardarem, que eu vou botar no grupo depois, tá? Agora é só para visualizar. Tá? Então não pode passar o Evernote, pode botar o texto ali, se possível. Aí está discriminado também na outra parte, né? Mas se não der, eu leio aqui, não tem problema também, tá? Aí, ó, tá. Eu vou abrir o texto ali. Isso, tá bom. Então, vamos, podemos acompanhar então aqui, né? O texto aí que a gente vai acompanhar, assim, e depois no final vamos orar também, né? E vamos ver os princípios, o que nós vamos falar sobre hoje, ó. Então, irmãos, graça e paz, em breve estaremos ouvindo a mensagem baseada no livro de Gênesis 18, na casa de Abraão. E antes dessa pregação, nesse momento de ofertório, podemos já refletir sobre algo muito especial no coração de Abraão. Sua prontidão em honrar a presença de Deus com alegria, serviço e generosidade. A Bíblia nos mostra que Abraão correu para receber os visitantes, preparou o melhor que tinha e serviu com honra e disposição. Não vemos um coração frio ou calculista, vemos gratidão, né? Hoje, falando do Brasil muito, né? Fé e amor. E isso nos ensina algo importante sobre dízimos e ofertas.
Infelizmente, hoje existem dois extremos perigosos. De um lado, há quem tenha transformado contribuições em comércio da fé, manipulação e promessas vazias. Mas do outro lado também existe o erro de pensar: Deus não precisa do nosso dinheiro. Perdão, que me perdi um pouquinho. Então, contribuir não importa. Porém, a palavra de Deus nos mostra equilíbrio. Deus realmente não precisa do nosso dinheiro. O dono do ouro e da prata continua sendo Ele. Mas, em sua graça, Deus escolheu sustentar sua obra na terra através da participação do seu povo. Contribuir não é alimentar a riqueza de Deus, é revelar a disposição do nosso coração. No Novo Testamento, vemos a igreja primitiva ajudando necessitados e expandindo o evangelho. O apóstolo Paulo ensinou: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Segundo a Epístola aos Coríntios 9:7. O dízimo e a oferta não são apenas valores financeiros, são expressões de gratidão, confiança, compromisso e amor pelo reino de Deus. Quando contribuímos, estamos investindo. Vamos botar uma passadinha mais. Isso. Estamos investindo na manutenção da igreja, no avanço missionário, no cuidado com famílias, no discipulado, nas crianças e jovens, em vidas que ainda serão alcançadas por Cristo. É algo muito bonito no livro de Gênesis 18, é que Abraão serviu antes mesmo de ver a promessa cumprida. Ele ofertou antes de ver Isaac nascer. Isso é fé. Ele não serviu apenas pelo que receberia, mas por quem Deus era. Que nós também aprendamos a contribuir, não por pressão, medo, interesse, mas por amor. Entendimento e alegria em participar daquilo que Deus está fazendo. Se hoje você pode contribuir, faça isso com gratidão. Se está passando por dificuldade, entregue também seu coração ao Senhor, porque Deus vê a sinceridade de cada pessoa. Que a nossa igreja continue sendo uma casa de generosidade, verdade e compromisso com o Evangelho. Irmãos, agora repita comigo essa oração, tá? Vamos orar juntos aqui? Então oremos, né? Senhor nosso Deus, reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti. Recebe nossas vidas, nossos corações e também nossas ofertas como expressão de gratidão e amor. Livra-nos de toda avareza, religiosidade vazia e egoísmo. Ensina-nos a investir no Teu reino com alegria e fé. Que cada contribuição seja usada para alcançar vidas, fortalecer famílias e anunciar o Evangelho de Jesus. Abençoa cada irmão e irmã aqui presente, suprindo necessidades e fortalecendo a fé do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então agora nós vamos ter um cante agora. Quem foi preparado pode usar o gasofilácio aqui. Também ali nas colunas, né? Nossas colunas aí tem um QR Code também que a pessoa pode contribuir. Ou hoje ou durante a semana também, tá? Que a gente contabiliza depois essa oferta que foi dada e fica na igreja, contabilidade da igreja, para a obra aqui. Os irmãos até queriam que você observasse uma coisa, nós falamos ali que manutenção da igreja. Eu não ia falar isso, mas eu quis sentir que vamos simplificar um pouquinho, só para não ficar só o que só está escrito ali, né? Assim, vocês viram que nós estamos com iluminação nova na frente da igreja, vocês observaram? Nós ontem fizemos então uma melhoria ali na frente, porque estava um pouco escuro ali na frente, né? Então vai melhorar assim para o acesso durante o culto, né? Talvez durante a semana a gente está vendo como é que vai organizar isso aí, mas pelo menos no lugar do culto vai ter uma iluminação melhor para nós ali, né?
E a gente sabe como é necessário para a igreja. Hoje ficamos sabendo que a minha igreja, onde eu frequentar em Porto Alegre, essa noite que passou, olha só o que aconteceu. Essa noite que passou, eles entraram pelo telhado e roubaram a fiação da igreja. Hoje o culto é só online da igreja, porque a igreja não pode ter culto, porque roubaram a fiação da igreja. Olha, aqui não aconteceu no passado também. Então, a que ponto chega, né? Não respeito nem a igreja mais. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Oramos para as pessoas também que elas se arrependam, se voltem para o Senhor, porque estão fazendo isso na ignorância, né? Achando que o dinheiro que vão oferir daquele fio roubado vai trazer para elas mais prejuízo que não sei o quê, mas Deus tenha misericórdia, né? Então, irmãos, vamos cantar o cântico agora, então no final, irmãos, durante agora o canto pode depositar, e já agradecemos já por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja linda de Jesus. As crianças indo para o culto infantil, aqui na salinha ao lado. Te convido de imediato para o texto do livro de Gênesis, capítulo 18. Hoje nós entramos na quinta mensagem da série Jesus no Antigo Testamento. Jesus no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 18. Lembrando mais uma vez, Jesus ele nasceu no Novo Testamento, Jesus aparece, vamos dizer assim, encarnado, nascido, né, através do ventre de Maria, no Novo Testamento, no livro de Mateus. Mas Jesus, ele é apresentado no Antigo Testamento, ele é anunciado no Antigo Testamento. Como vimos na semana passada, em Lucas 24, 27, o próprio Jesus diz que ele, Jesus, foi anunciado pelos profetas em toda a Escritura. Jesus, então, ele está presente em todos os livros da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Amém? Vamos ler hoje, então, Gênesis capítulo 18. Vamos ler esse texto. E a palavra dessa noite mostra Jesus na casa de Abraão. Jesus no Antigo Testamento, visitando a casa de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens estavam em pé diante dele, e ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lave os pés e descanse embaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara. Ele disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho bem tenro e bom e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e colocou tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. E então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Abraão respondeu: ela está aí na tenda.
Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos e avançado em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha: eu e velho também, o meu marido, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Versículo 14: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e ela terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Amém, queridos? Depois desse texto tem um outro momento, que é um momento, e eu te incentivo a ler o restante do texto, em que, vamos ler o versículo 16, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para caminhar. O Senhor disse: será que devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique o justo e reto juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Encerrando então nossa leitura de hoje, o clamor contra Sodoma e contra Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei de fato que se tem praticado, se corresponde a esse clamor que vem até mim. Se isso não for o caso, eu ficarei, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então, o Gênesis capítulo 18, ele se divide em 2 momentos. O momento em que esses 3 homens, esses 3 anjos, vamos dizer assim, eles chegam até a casa de Abraão, próximo à casa de Abraão, e depois desse momento, é o momento em que parte do grupo, ou seja, 2 deles, seguem adiante e vão até Sodoma e Gomorra para verificar tudo aquilo que tem chegado diante de Deus a respeito daquela região, daquelas cidades que tinham se corrompido. Então hoje, querido, nós estamos na 5ª mensagem, apresentando Jesus no Antigo Testamento. E é interessante lembrar que a Bíblia ela não tem 2 divisões. A Bíblia é um livro só. Ela não tem 2 planos diferentes, é um plano só, desde Gênesis, Apocalipse. Não é o homem o centro, mas o Senhor é o centro. E desde Gênesis até Apocalipse, sempre falando também de adoração a Deus e a redenção do ser humano. Mas desde Gênesis, então, Deus já revela o seu Filho, como nós vimos semana passada, em Gênesis capítulo 3. E hoje nós entramos no capítulo 18, que é um dos capítulos mais poderosos que nós podemos enxergar e ver algo aqui muito lindo e muito profundo, de lições profundas que se aplicam na nossa vida. E há 3 coisas que eu quero que você guarde no capítulo 18 de Gênesis: o Deus que visita, o Filho que é prometido e o intercessor misericordioso. Você vai encontrar esses 3 pontos principais em todo o capítulo 18 de Gênesis: o Deus que vem à terra, o Deus que visita, o Filho que é prometido e o intercessor misericordioso. O texto então inicia dizendo no capítulo 18 que Abraão
o Senhor, na verdade, o Senhor é que veio e ele se apresentou, ele apareceu a Abraão embaixo de uma árvore, certamente próximo já do meio-dia, no período mais quente. Abraão estava próximo então à sua casa, à sua tenda, e de repente ele olhou e viu ali 3 homens que estavam em pé diante dele. Então esse texto revela o primeiro ponto dessa mensagem: Deus vindo, o Deus que visita, o Deus que veio à casa de Abraão. E estudiosos, teólogos, enfim, a Bíblia revela que um desses 3 homens era o próprio Senhor Jesus. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, em Atos capítulo 7, ele também revela isso, que Jesus ele foi visitar Abraão. E por vários momentos nós vimos no livro na história, na vida de Abraão, o Senhor aparecendo a ele, Jesus se apresentando, ou seja, uma teofania da presença de Deus, na verdade uma cristofania. Jesus no Antigo Testamento já se revelando a algumas pessoas, demonstrando a redenção. Nós vamos até a 7ª mensagem, apresentando Jesus no Antigo Testamento. Vamos recordar algumas delas. A primeira delas foi aquele momento da prostituta Raabe, o cordão vermelho na muralha de Jericó apontando para Jesus, o Redentor, o sangue de Jesus, aquele que liberta, aquele que protege. A primeira mensagem, a prostituta de Raabe, ela creu, e como sinal da sua fé, ela precisou manter aquele lençol, aquele cordão vermelho, e aquele cordão vermelho apontando para Jesus. Vimos depois também a serpente de bronze. Então a salvação não estava na serpente, mas estava em olhar para ela para ser curada do veneno, apontando para Jesus, como nós vimos aqui também o filme, apontando para Jesus em João capítulo 3, que Jesus diz assim: como Moisés levantou a cobra, a serpente de bronze no deserto, para que o povo fosse curado, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então Jesus é a cura para o pecado, e Jesus é a vida que permanece para sempre. Nós vimos ali também um outro momento da apresentação de Jesus, em Abraão oferecendo seu filho Isaque em sacrifício, que foi depois substituído pelo sacrifício do Cordeiro. Jesus na cruz tomou o nosso lugar. Amém? E a outra mensagem, alguém lembra? Deixa eu recordar aqui, foram 4. O dia das mães, mulheres no Antigo Testamento, que a vida delas apontavam para Jesus, exemplo de 10 mulheres. Foi Gênesis, semana passada, Gênesis capítulo 3. Amém? Obrigado. E hoje, queridos, nós olhamos para Gênesis capítulo 18, onde Jesus se apresenta à casa de Abraão no Antigo Testamento. Um dos 3 homens era Jesus. E o texto depois nos mostra que 2 deles seguem o percurso em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, mas Jesus permanece com Abraão. Glórias a Deus. Um tempo de intimidade, um tempo de convivência. E é isso que nós queremos falar nessa noite, desse tempo da visita em que o Senhor, diz o texto, ele se apresentou. Há muitas verdades preciosas nesse capítulo que levaremos muito tempo para explorar. Mas, no entanto, nós vimos aqui que Deus veio ao encontro do homem. Não foi Abraão que iniciou o encontro, foi Deus quem tomou a iniciativa. O homem por si mesmo, ele sempre vai se afastar de Deus por causa do pecado. O pecado vai sempre induzir o ser humano a se afastar de Deus. Por isso você não precisa fazer nada, o ser humano não precisa fazer nada para ir para o inferno. Ele não precisa fazer nada para se afastar de Deus, mas ele vai precisar ter uma disciplina, fé, disposição para se aproximar de Deus, porque o próprio pecado ele é corrosivo. O próprio pecado ele afasta o homem de Deus.
Por isso Jesus ele veio ao encontro, e sempre você vai encontrar nas Escrituras ele tomando a iniciativa. Quando eu olho também para Gênesis capítulo 18 e fazendo essa conexão do Deus que vem ao encontro, eu me lembro daquele momento em que Jesus ressuscitou e os discípulos estão em luto. Ele morreu e os discípulos estão em luto. E no terceiro dia Jesus ressuscitou, só que alguns ainda não tinham recebido a notícia, ou não tinham permanecido no lugar que Jesus disse que era para eles permanecer, e alguns já estavam se desviando, tristes, derrotados. E nós vimos isso no exemplo de 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós vimos isso também em Pedro e alguns discípulos voltando à velha vida, porque eles acreditavam que Jesus tinha sido derrotado na cruz. Mas Jesus foi derrotado na cruz por causa dos nossos pecados. Amém. Mas ele não foi derrotado, ele foi à sepultura e ele ressuscitou. Amém, queridos? Eu quero dizer algo para você, um princípio nessa noite, e que geralmente as pessoas fazem. Elas sempre se afastam de Deus em momentos de notícias ruins, em períodos de desertos, em períodos difíceis de enfermidade, uma crise na família, no casamento, enfim, ou até mesmo numa situação de pecado. Pessoas sempre se afastam em momentos de notícias ruins. Mas como cristãos, nosso chamado é permanecer, porque depois da cruz, depois do luto, o Isaías 61 que diz depois, de prostrado na cinza, no luto, Deus ele levanta novamente, vem a boa notícia. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Amém, queridos? Porque nós, os filhos de Deus, queridos, não temos uma fé que nos leva à vergonha e à derrota. Pelo contrário, hoje eu estava lendo o Salmo 29, que diz então que aqueles que confiam no Senhor não têm uma fé que o deixe envergonhado. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: aqueles que creem no Senhor jamais ficarão envergonhados, frustrados. Não é uma fé que te deixa na dúvida, não é a fé que apenas caminha um tempo contigo. A fé no Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, do versículo 9 a 13, diz: se você confessar a Jesus como Senhor em seu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E não é vã essa fé, não ficará decepcionado, mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então a fé em Jesus não é uma fé que te deixa em confusão, que te deixa na vergonha, mas é uma fé que já mostra o final, E o final já está descrito no final do livro de Apocalipse, amém? Nós já sabemos quem ganhou o jogo, nós já sabemos o resultado final. Por isso Jesus sempre chama permanecer, porque ele já sabe o final da história. Ele já sabe o final da história. Então, queridos, no momento de luto, no momento de dificuldade, no momento de que existe uma névoa, queridos, muitas pessoas acabam se afastando, mas o chamado do Senhor é permanecer, porque vem depois. E aí o texto nos traz então Gênesis 18 com esse caminho de Emaús, 2 discípulos se afastando, porque para eles Jesus tinha terminado ali na cruz, tinha sido derrotado ali na cruz, mas o próprio Jesus, olha que o texto faz uma ligação com Gênesis 18, o próprio Jesus se apresenta a eles, e há uma semelhança muito grande. O próprio Jesus se apresenta a eles e é revelado no partir do pão, amém? No partir do pão. Então, queridos, sempre a iniciativa vai ser do Senhor, é Deus que sempre se revela, é Deus que sempre vem ao encontro, porque a tendência do ser humano é se afastar. Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, mas aprendemos lições também importantes em Gênesis 18, que é
a hospitalidade que revela o coração de Abraão. O texto nos mostra que ele ofereceu água, ele ofereceu pão, ofereceu descanso, carne assada, preparada, uma mesa, acolhimento, mostra, até o irmão Ricardo está falando ali, né? Uma disposição ali em honrar a Deus. Ele entregou aquilo que ele tinha no momento, ele honrou aquilo que ele tinha no momento. Ele honrou, ele entregou aquilo que ele tinha no momento. E a honra sempre precede, já foi dito também para o irmão Ricardo, precede o milagre. Pessoas querem receber milagre primeiro para honrar depois. Na Bíblia não, que na Bíblia não segue essa regra. Primeiro você honra, primeiro você obedece. Efésios capítulo 6, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a face da terra e você seja uma pessoa bem-sucedida. Josué capítulo 1, versículo 9, medita na palavra de dia e de noite, e então você vai ser, e procura obedecer, então você vai ter uma vida muito bem-sucedida. Deuteronômio capítulo 28, a primeira parte fala, honra ao Senhor, obedeça ao Senhor, e essas bênçãos te seguirão. Bendito você vai ser na cidade, no campo, e assim então honra ao Senhor, ouve a voz do Senhor, obedeça ao Senhor, e aí depois você vai experimentar a provisão do Senhor. Não que você faz isso como um negócio, mas princípios não se quebram, princípios se obedecem. Amém, queridos? Como disse alguém, uma ordem judicial, uma ordem celestial não se questiona, se obedece, se cumpre. Amém, queridos? Revela que então Abraão honrando, e a honra abre espaço para Deus agir. Abraão honrando a presença, e logo ele reconheceu que eram homens vindos do céu. Ele reconheceu ali a presença do Senhor, que ele chama de Senhor, e ele o adora. O próprio Jesus disse que antes de Abraão ele era. O próprio Jesus, ele fala que ele esteve presente em Abraão. Terceiro importante ponto aqui nesse encontro de Abraão com Jesus e com aqueles anjos, Abraão não apenas serviu, ele permaneceu perto. E me chama a atenção, queridos, que a primeira atitude de Abraão nesse texto, ele queria servir. Ele se apresentou para servir. Então, adoração tem a ver com serviço. Amém? E adoração tem a ver com estar perto. Tem pessoas que querem servir, mas não querem estar perto. Mas nunca tem como separar. A adoração e serviço andam juntos. Intimidade com Deus e serviço andam juntos. Tem pessoas que só querem adorar, mas não querem servir. Outros querem servir, servem tanto que nem Marta, que não podem parar para adorar. Mas nós vimos uma semelhança também nessa intimidade. Também a semelhança de Jesus na casa de Marta e de Maria. Que linda essa expressão. Jesus também foi à casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma estava servindo, a outra estava aos pés adorando, mas ambas estavam fazendo o melhor que elas tinham para oferecer naquele momento. Maria entendeu que o melhor que ela tinha naquele momento era estar aos pés adorando. Marta entendeu que o Senhor precisava almoçar, os discípulos precisavam almoçar, ela entendeu que aquele momento para ela sentia bem, era servindo. Mas as duas coisas andam junto, porque a adoração é serviço e servir também é adoração. Amém, queridos? Servir também é honra e adoração ao Senhor. Existe então intimidade no texto. Isso aponta também a Jesus nos evangelhos. Essa intimidade na casa de Marta, Maria e Lázaro. E também em outros momentos, nos encontros de Jesus, essa intimidade foi revelada. Nós vimos isso. Marta servia, Maria adorava aos pés de Jesus, enquanto uma preparava a casa, a outra preparava o coração. Assim como Abraão preparou a mesa para o Senhor. E
queremos compartilhar também um outro ponto. Ele reparte o pão, Jesus também repartiu o pão, ele senta-se à mesa, Jesus, ele se revela na mesa, Jesus revelou ali os próximos passos que ele faria depois da última ceia. Jesus lava os pés dos discípulos, Abraão também se oferece para lavar os pés de Jesus e dos que estavam ali com ele. Então a adoração tem a ver com isso, intimidade, tem a ver com adoração, tem a ver com serviço. Então, o Deus de Gênesis 18 é o mesmo Jesus nos Evangelhos. E outro ponto importante aqui nessa noite, quero compartilhar com os irmãos, é que a intimidade com Deus, ela produz revelação. Repete comigo, intimidade com Deus. Produz revelação. Amém. Quando você entra num tempo de intimidade com Deus, no devocional, e esse texto me chamou muita atenção nesse sentido, de intimidade com Deus. Quando você entra no teu secreto ali com o Senhor, você entra com vários problemas, com várias preocupações. Quando você termina o seu secreto com o Senhor, as preocupações e os problemas são os mesmos. Porém, você vê de uma outra forma. Amém? O Senhor traz luz a toda a escuridão, a todo modo como você está vendo. Ele traz revelações profundas. Em Gênesis, então, queridos, o texto que nós lemos, capítulo 18, versículo 17. Olha que profundo isso, queridos. Jesus dizendo, o Senhor declarando, eu estou algo para fazer em Sodoma e Gomorra, que ninguém sabe, só o céu sabe. E a gente veio com esse propósito, com essa missão. Mas eu posso esconder de Abraão, o meu amigo? Seria justo esconder de Abraão, o meu amigo, a quem eu prometi dar-lhe um filho e uma geração de pessoas que iriam me amar? É justo eu esconder dele? Eu queria privá-lo ele dessa dor, mas é justo? Não é justo. Diz o versículo 17, ocultarei o que faço a Abraão? Não tem como. Que palavra poderosa! Deus revela os seus planos, as suas intenções, seus propósitos, aqueles que andam próximo dele. Jesus em João capítulo 15 também disse, eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo de amigos, porque João 15, aos amigos, ele fala coisas do coração, amém? Fala sonhos, fala projetos, fala coisas, compartilha, mas com empregados, você não abre, não revela tudo, mas com amigos, sim. O Salmo 25, versículo 4, olha esse texto, que profundo esse texto, até eu vou me virar ali, vou ler na tela com os irmãos. Salmo 25, 24, que fala que Deus, ele revela os seus projetos, suas intenções, faz-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Segue. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Eu acho que eu não tenho errado, mas vamos lá. Lembra-te, Senhor, das tuas obras, misericórdias e bondades que são de eternidade. Mas tem um versículo ali que fala que o Senhor, ele revela, deixa eu ver na minha versão, dá um pouquinho diferente, os segredos do seu coração, os seus planos. Ele revela aqueles que estão em intimidade. Salmo 25, versículo 4, foi a minha anotação. Ele revela os seus segredos, aqueles que andam próximo com ele, aquele que tem intimidade, ele compartilha dos seus planos. Amém? Dos seus planos. Oi? Versículo 14. Isso, eu botei o 4, esqueci de um na frente. O Senhor confia os seus segredos, os seus planos aos que andam em intimidade com Ele. Amém?
Quer colocar ali, irmão? Versículo 14, Salmo 25, 14. Vamos ler juntos, igreja. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, Ele ensina as condições da aliança que fez com eles. Põe na outra versão, está numa versão do Nova Tradução da Linguagem de hoje. Põe na NVI. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua... Fala de aliança, de alguém que anda em acordo com o Senhor. Ele confia, Ele revela os seus segredos. Intimidade com o Senhor. Que palavra poderosa. Quem vive distante apenas vai conhecer as regras da igreja, as regras da religiosidade. Quem vive distante vai conhecer apenas religiosidade. Quem vive perto sempre vai conhecer o coração de Deus. Quanto mais perto, as batidas do seu coração vão ser semelhantes ao batimento cardíaco do Senhor. Amém. Gênesis 18, então, concluindo: o Deus que visita, o Deus que se assenta à mesa, o Deus que honra relacionamento, o Deus que realiza promessas, o Deus que compartilha seus planos íntimos, e tudo isso aponta para Jesus. O mesmo Deus que entrou na tenda de Abraão, entrou no mundo através de Jesus e se aproxima novamente da humanidade. O Deus que entrou. E eu quero lembrar de uma frase, eu quero que você pense sobre isso. O Senhor que veio à tenda de Abraão, veio à casa de Abraão, estava passando por ali, mas Abraão convidou para entrar e quis honrar a presença do Senhor. E depois disso, o Senhor traz promessas, o Senhor traz promessas que ele teria um filho, que nós vimos aqui nesse texto. Mas lembra que para Abraão o Senhor apenas estava de passagem. O texto revela o momento que ele estava caminhando. Como Jesus no seu ministério ele estava passando, mas pessoas aproveitaram a presença dele e convidaram para fazer parte da sua vida. O texto revela Jesus em vários momentos indo à cruz. Jesus passando por aquela cidade, mas o cego Bartimeu, ele clama por Jesus. Várias pessoas que estavam à beira do caminho clamam por Jesus, aproveitam a oportunidade que Jesus está passando e chamam. Jesus estava passando, Zaqueu convidou Jesus, subiu para ver Jesus e Jesus entra na sua casa. A Bíblia nos apresenta um Deus que se revela, que vem, mas que Ele está passando. E nós devemos aproveitar a oportunidade de convidá-los a fazer parte da nossa vida e entrar na nossa casa. Mas eu quero que você pense também agora nesta cena. Se Jesus ele se revela a mim e a você, como ele se revelou a Abraão diante da nossa casa, nós também iríamos convidá-lo para entrar. Nós iríamos também preparar uma mesa, mas a pergunta principal é: como ele vai encontrar a nossa casa? Como ele vai encontrar a nossa... Nós vamos dizer: Senhor Jesus, entra no quarto da minha casa. Ou na nossa casa existem pontos secretos que ele não pode entrar, existe lugar escondido que ele não pode entrar. Diz uma mãe uma vez que falou para a filha: filha, vamos limpar bem a casa que hoje o pastor vem aqui, vem nos visitar. E aí a filha começou a varrer a casa e tal, e a mãe percebeu que lá num dos quartos a filha varreu a sujeira para trás da porta. E ela falou assim: mas filha, por que você não varreu toda a sujeira para fora? Não, aqui o pastor não entra. Aqui o pastor não vai entrar, então não precisa. Mas Jesus ele entra. Jesus conhece o lugar secreto do nosso quarto, ou na nossa casa existem lugares que Jesus não pode entrar. Eu me recordo, um dia, quem sabe, a gente vai poder fazer uma encenação de uma peça teatral, que alguém convida Jesus para entrar na sua casa, e de repente ela liga a televisão e diz: não, Jesus, opa, Jesus, esses canais aqui o senhor não pode assistir. Aí de repente liga lá o som: não, Jesus, desculpa, Jesus, essa música o senhor não pode. E aí naquela casa tinha um monte de coisas que Jesus iria sentir desconfortável.
Ela convidou Jesus, mas a casa não estava em condições. O que Jesus encontra dentro da nossa casa, tanto a casa física, quanto também a casa do nosso coração e da nossa vida. Existem lugares secretos que Ele ainda não governa, existem lugares ainda que Ele ainda não limpou, existem coisas que ainda precisam ser tiradas. E se Jesus entrar na nossa casa, Ele só pode entrar ali na sala, Ele não pode conhecer toda a casa. Então, queridos, a palavra dessa noite é que Abraão, ele nos diz que o Senhor se apresentou, Ele serviu com honra, os anjos seguiram adiante, mas diz que ele ainda permaneceu na presença do Senhor, diz o texto. Os outros anjos seguiram adiante na missão a Sodoma e Gomorra, mas diz que foi o Senhor Jesus que escolheu permanecer na casa de Abraão. Jesus entra em toda a casa, mas nem em toda a casa ele permanece, porque ele só fica onde é honrado. Amém? Jesus vai onde é convidado, mas ele só permanece onde é honrado. Eu quero te convidar, queridos, agora num segundo momento, para encerrar a celebração dessa noite. Nós preparamos um vídeo que queremos trazer para a igreja. Essa série a gente pôde projetar vários vídeos, né? E esse também é algo que eu achei bem interessante, não só para as mulheres, mas também para os homens. Como esse vídeo ilustra um pouco dessa visita de Jesus a Abraão. Pode apagar as luzes e vamos assistir esta cena. Meu Senhor, por favor, eu te peço, me dê o privilégio de poder servi-lo. Por favor, descansem um pouco debaixo dessa árvore, onde está mais fresco. Vou trazer um pouco d'água para lavarem os pés. Vou mandar trazer esteiras e almofadas para se sentarem. Me permita preparar uma refeição especial para o Senhor. Muito bem. Faça como você disse. Não demora. Sabe,
Faça 3 medidas de flor de farinha e assa aqueles pães que só você sabe fazer. Claro. Quem são os viajantes? O Senhor, Sara, ele veio me visitar. Deus está aqui. Por favor, rápido. Eles estão só de passagem. Eu preciso ir até o rebanho ainda. Está bem, pode deixar. Encontro você na cozinha. Eu faço questão de servir tudo eu mesmo. É uma visita muito especial. Eu vou preparar o melhor pão que já sei. Abraão disse que Deus veio visitar o acampamento. Acabei de saber. Eles parecem tão iluminados, dá até uma paz só de olhar pra eles. Não falando que tem visitantes importantes no acampamento? Pelo que eu entendi, meninas, Deus em pessoa veio ver o senhor Abraão. Ele pediu pra senhora Sara fazer pão pra eles. Preciso ajudar minha irmã. Queria poder conversar com eles. Eu também, mãe. Imagina só, falar com Deus pessoalmente. Ai, eu não tenho coragem. Na verdade, nem eu. Ai, amigos. Estão confortáveis? Sim, Abraão. Não se preocupe. E obrigado pela hospitalidade. Por favor, fiquem à vontade. Já mandei preparar tudo. Vou deixar um servo a postos, caso precisem ou queiram alguma coisa. A comida não tarda a chegar. Fique tranquilo, eu espero. Soube que vai fazer aqueles pães maravilhosos. São para os convidados. Posso ajudar de alguma forma? Por enquanto, está tudo bem. Quem são esses andarilhos? Você sabe o nome deles, Sara? Não. De onde esses homens vieram? Do céu. Alcance um pouquinho de farinha aqui para mim, por favor. Sara, você tá falando sério? Foi Abraão quem disse. E um deles é o Senhor. Não acredito. O Senhor aqui no nosso acampamento. E sabe quanto tempo eles vão ficar? Não faço ideia. Bota um pouquinho de azeite aqui na panela. Eu boto. Olha, será que você não quer deixar eu ajudar? Foi Abraão que me pediu para fazer esses pães, Elda. Deixa comigo. Nós somos muito abençoados, Sara. Imagina. Deus no meio da gente. Sim. Por isso eu preciso fazer os melhores pães da minha vida. E você tem certeza que vai fazer a fornada toda sozinha, Sara? Eu preciso que saiam perfeitos. Então a gente ajuda como? Limpando as vasilhas e trazendo um pouco de alecrim e sal para finalizar. Isso não é ajuda, isso é egoísmo de Sara. Quer fazer tudo sozinha pra ficar com todos os elogios. Você acha mesmo isso, H? Reclame com Abraão. Vá falar com o meu marido, afinal, o pedido partiu dele. E ele foi bem claro. Eu não vou perturbar o pai do meu filho com esse tipo de pequeneza. Pelo menos você voltou a colocar a mão na massa. Não é hora disso, H. O Senhor está aqui no nosso acampamento. Será que não consegue entender a importância desse acontecimento? H,
Para de provocar minha irmã. Ela precisa de paz para cozinhar. Esses convidados merecem o melhor. Ah, é? Duvido que sejam mensageiros de Deus. H, você não vai ajudar? É melhor sair. Silêncio, silêncio. Nada pode dar errado. Nada. Olha que lindo, lindo, lindo. Obrigado, Elisa. Precisa de mais alguma coisa? Manteiga fresca e leite. Eu acabei de fazer. Ótimo. Ziva, olha, Abraão, as meninas fizeram essa cambuquinha, que linda. Agora é comigo, hein? Tá ficando pesado. Tá bom assim? Aqui, ó. Vocês... Pronto. Vocês todas são maravilhosas. Muito obrigado. Hein? Mozinho, vem comigo. Vem. O aroma do pão está maravilhoso. Vamos falar com eles. Desculpe, Abraão. Mas eu não vou. Por quê? Eu não sei. Eu me sinto pequena. Insegura. Ô, meu amor. Você tá com receio de quê? Eu prefiro ficar na tenda. Por favor. Espero que gostem. O pão foi a minha Sara que fez. Parece estar realmente muito bom. Obrigado, Abraão. Com eles? Eu? Não. Como assim? Vai lá. De jeito nenhum. Eu